Olá, meu povo, estamos de volta aqui, né, no nosso curso de raciocínio lógico para a Fundação Carlos Chagas, aula de número 26. Estamos nos aproximando já ao final do nosso curso, né? O comentário das 10 provas e mais, a prova bônus, né, separados em módulos. Vamos iniciar o nosso último módulo, que é o módulo menor, tá certo? Tem bem menos questões do que nos outros dois módulos, se não me engano, são 5 questões que a gente vai trabalhar: uma, duas, três, quatro. Não, tem um pouquinho mais. São não 10 questões, é um número realmente considerável dessas questões, dessa parte dos conceitos de lógica, né? Desse módulo 3 final, né? Falamos da parte das questões lógicas, um assunto que sempre aparece nas provas da FCC, por exemplo, a prova agora do Detran do Maranhão, feito agora há algumas semanas, cobrou muito essa parte das questões lógicas, né? Fizemos inclusive um madrugadão falando desses assuntos, né? Comentando inclusive algumas dessas questões dessa prova. Há um módulo bem grande da parte dos fundamentos da matemática, operação com fração, regra de três, porcentagem, conjuntos, tudo isso a gente falou. E aí a gente entra nesse nosso módulo final, no nosso módulo 3 da parte dos conceitos de lógica de uma maneira geral, que envolve a parte da lógica proposicional, a parte de proposição, tabela verdade, a equivalência e negação de proposições, e o que eu gosto de chamar também dos conceitos avançados de lógica, que entra estruturas lógicas, lógica de argumentação e diagramas lógicos. Nessa primeira aula, digamos, desse módulo, né, vamos fazer uma breve revisão sobre esse assunto e falar um pouquinho também como é que a FCC gosta de trabalhar com relação a esse assunto. No material de vocês, aqui, ó, aí já estão as questões, deixa eu falar um pouquinho por aqui. No material de vocês tem mais aqui para baixo, ao final das nossas questões, ao final do gabarito, 3 resumos para vocês. O resumo dos conectivos, né? Eu tenho aí cada conectivo com sua respectiva descrição, com a tabela verdade, o que o PH chama dos mantras do PH. Que são esses mantras? Nada mais do que a definição da nossa tabela verdade. Por exemplo, a nossa conjunção, só existe um caso dela ser verdadeira, quando as proposições simples forem verdadeiras. Em qualquer outro caso, a conjunção vai ser falsa. Então, dá as dicas para vocês de como é que pode se trabalhar com essa parte dos conectivos, né? Imagino que vocês já devem ter uma certa familiaridade com esse assunto, tabela verdade, conectivo, enfim, sobre esses assuntos, digamos, da parte inicial da lógica proposicional. Deixa eu ver aqui, olha só, não, não e não, pronto. Essa parte, a parte da tabela verdade, a parte do conceito de proposição, né, uma sentença declarativa em que nós podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, faz muito tempo mesmo que a FCC, perdão, não cobra esse tipo de questão. Se não me engano, na prova de 2014, ela cobrou um conceitozinho da parte da disjunção, mas faz muito tempo realmente que ela não trabalha com esse tipo de questão. Vale a pena a gente lembrar? Vale a pena a gente lembrar, né? De olhar essa tabelazinha e ver se todas elas estão ok. Tá certo? Eu vou pular a segunda tabela, aliás, a segunda figura, digamos assim, e vou para uma terceira figura, um terceiro resumo que tem aí de vocês, né, só pela ordem. Daqui a pouco eu explico essa figurinha aqui das regras do tudo, do algum não e do nenhum. Deixa eu mostrar essa daqui. Por que essa daqui? Porque essa daqui já aparece com uma certa frequência maior, sempre nas provas da FCC, e não só a FCC, de uma maneira geral também, eles cobram muito a parte da equivalência e da negação dessas proposições. Essa tabelazinha eu fiz, essa tabela é minha, tá certo? Eu montei para resumir, né, para os meus alunos todas as regras que a gente precisa saber com relação à equivalência da negação de proposição. E aí a gente vai falar só um pouquinho para que a gente entenda um pouquinho o que é esse N, o que é esse A, tudo direitinho, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha, deixa eu pegar essa tabelazinha da gente aqui e trazer para uma telazinha de apoio para que a gente possa riscar. Deixa eu tirar aqui. Só
montar aqui essa tabelazinha para ficar branca aqui na minha tela. Vocês não estão vendo ainda, eu estou só arrumando aqui. Eu ia falar até dessa parte do algum, da negação do todo, do algum não e do nenhum, mas aqui em plena aula eu acabei mudando de ideia. Pronto, tá aqui ela, deixa eu trazer para cá e deixa eu mostrar aqui para vocês para que a gente possa resumir isso. Pronto, daqui a pouco a gente vai falar aqui, vamos tirar aqui, vamos para cá. Tá aí a minha tabelinha, tá aqui eu aqui embaixo. Tá aí a nossa tabela. Vamos entender um pouquinho com relação a isso. Primeiro, o que é esse A e o que é esse N que está aparecendo aqui nas nossas questões, né? Aqui, ó, eu tenho um A, eu tenho N. Estão vendo aqui? Eu tenho N, eu tenho A. Vamos entender primeiro o que é isso. Uma proposição ela pode aparecer para a gente na sua forma afirmativa ou na sua forma negativa. É o que significa. A proposição estará na forma da afirmação ou da negação. É isso que significa. Também tenho uma coluna, aliás, linhas, onde, perdão, eu tenho o conectivo e, o conectivo ou e o conectivo se então. A ideia é, a questão me dá uma dessas três proposições, um desses três conectivos, seja na sua forma afirmativa, seja na sua forma negativa. Tá certo? E eu consigo encontrar, baseado nessa proposição, nesses conectivos, uma proposição equivalente com o i, com o ou e com o se então. Então, veja, a base é, por exemplo, vamos até num exemplo prático aqui para a gente. A questão me pediu a negação de uma condicional. O que é que eu vou fazer? Bom, está aqui a minha condicional se então, e eu vou querer trabalhar com ela na afirmação ou na negação? Na negação. Pronto. A partir daí, eu posso ter uma proposição equivalente com o e, com o ou e até mesmo com o se então. Ok? A ideia é que quando o se então está na negação, o e tem que estar na afirmação e o ou tem que estar na negação. E eu aplico as seguintes regras. Mantém a primeira, nega a segunda para o meu conectivo e, nega a primeira, mantém a segunda e para o meu conectivo. E aí isso serve como base para qualquer uma outra situação. Passamos assim e para cá. Olha só, vou colocar aqui um exemplo, nem textual, apenas na nossa forma simbólica. Digamos que eu tenho uma determinada proposição, a negação de uma condicional, sendo que a primeira parte está sendo negada e a segunda está normal. Pronto. Baseado nisso, na negação dessa condicional, eu posso seguir para dois caminhos, para o e ou para o ou. No e, ela vai ficar na afirmação. Lembra da nossa tabelazinha lá? Está aqui a tabelazinha. No e, se o se então está na negação, o e tem que ficar na afirmação. Se o se então está na negação, o ou vai ter que ficar na negação. Então, vamos ajeitar aqui. Pronto. O ou vai ter que ficar na negação. Daí eu vejo, para o e, eu mantenho a primeira, eu nego a segunda. Para o ou, eu nego a primeira e mantenho a segunda. Pronto. Essas três proposições têm a mesma tabela verdade. A mesma tabela verdade. Tá certo?
a questão ela pode me abordar da seguinte maneira: encontre para mim a negação. Normalmente, no caso da condicional, a negação nos leva para o E. Porém, já apareceram questões em que essa negação é abordada pelo termo não é verdade. Não é verdade. A ideia é que, eu digo assim, a proposição, a sentença não é. Deixa eu ver se eu consigo. Não é verdade. Que se não estudo, ó, negação da primeira, não estudo, então passo. Ok? Digamos que a questão diz isso. Não é verdade que se não estudo, então passo. Negação. Esse não é verdade traz uma ideia de negação. Daí eu posso escrever de duas maneiras. Na primeira, na minha conjunção. Como ela está na afirmação, vai ficar é verdade. É verdade que, primeira proposição, não estudo, deixa da mesma maneira, não estudo. E, conectivo E, nego a segunda, não passo. Anota aí. É verdade que não estudo e não passo. Beleza? 2. Pode aparecer também como alternativa para a gente com o ou. Veja, esse ou eu estou começando com uma negação, portanto, a minha sentença começará com não é verdade que A, estudo conectivo, ou B, apenas passo. Não é verdade que estudo ou passo. Então, veja, a nossa tabelazinha, ela traz todas as formas possíveis. Não importa se é na equivalência, não importa se é na negação. Ela resume tudo. PH, a tabela me confundiu. Segue as tuas regras. Todas as regras estão aí, só que estão de uma maneira, digamos, concentrada, juntas. Se você está todos nos seus alfarrábios, segue o jogo bem tranquilo. Fica só atento a isso, a essa ideia do não é verdade. Tá certo? Não é verdade. Beleza? Quer seguir a tabela? As regras estão todas aí. Não quer? Tem as tuas regrazinhas anotadas? Sem problema nenhum. Todas elas valem. E agora, já depois da gente passar por essa tabelazinha, vamos dar uma olhada nessas regrazinhas, em alguns exemplos, antes da nossa apostila, antes de ver as nossas questões, dessas regrazinhas, seja para equivalência, seja para negação. Bora lá? Olha só, deixa eu apagar aqui a nossa telazinha para que a gente possa fazer alguns exemplos envolvendo a parte nesse primeiro exemplo, da equivalência. Nesse primeiro exemplo, estou anotando aqui já para deixar como marcador para vocês, da equivalência. Pronto, tá aqui. Vamos trazer os exemplos da equivalência. Pessoal, normalmente numa questão de equivalência, ele me traz já de cara uma condicional. Uma condicional. Se a questão me traz uma sentença condicional e me pede uma proposição logicamente equivalente, nós podemos seguir por dois caminhos. Vamos lembrar? Primeiro é o que o PH chama de inverte e nega. Perdão. O que vem a ser o inverte e nega? Eu tenho uma proposição A, se então P. O que é que eu faço? No inverte e nega, eu pego a segunda parte e inverto. Trago para a primeira. Fazendo o quê? Negando.
negação de B. Pego a primeira parte dessa proposição condicional e inverto, trago para a segunda parte, perdão, fazendo o quê? Negando. Em situações com o inverte e nega, eu mantenho, eu preservo o mesmo conectivo. Pessoal, duas proposições são logicamente equivalentes, ou apenas equivalentes, quando suas tabelas verdades forem iguais. Se vocês fizerem a tabela verdade dessa condicional A se então B, e da tabela verdade de negação de B se então negação de A, elas vão dar iguais, por isso são equivalentes. Daí não há necessidade da gente fazer a tabela verdade, é só aplicar a regra. Perfeito? E segunda situação, eu tenho um segundo caso, que é o que o pH chama de troca pelo ou. Ou seja, eu continuo a ter o meu A se então B. Só que dessa vez eu pego a minha primeira e nego. Eu pego a minha segunda proposição e mantenho, deixo da mesma maneira. Só que agora, no lugar dessa condicional, aplico o nome da regra, troca pelo ou. Pronto. É isso que a gente precisa saber. Essas duas regras estão aí. Pode olhar. Se eu tiver com um se então, se eu tiver, deixa eu ver se eu mudo a corzinha dela aqui. Se eu tiver aqui no nosso se então, quiser trocar para o ou, tá aqui, nega a primeira e mantém a segunda. Se for do se então para se então, tá aqui o nosso amigo inverte e nega. Então também estão as regras que a gente colocou na nossa tabelazinha, são essas daí que estão sendo aplicadas. Perfeito? Tem uma terceira regra para esse nosso caso. Tem uma terceira regra nesse caso, que nada mais é do que uma adaptação da nossa troca pelo ou, tá? Eu chamo aqui, deixa eu até trocar aqui de posição, para cá, vou trabalhar nessa daqui com um terceiro tipo, ou então, digamos, com uma adaptação do segundo tipo, que é o meu troca pelo se então. Veja, nos dois exemplos anteriores, a gente tinha um se então e trocava pelo ou. No troca pelo se então, eu começo com uma condicional, perdão, com uma disjunção. Eu começo com uma disjunção. E aplico a mesma regra. Pessoal, fala para mim qual é a regra do troca pelo ou. Eu nego a primeira, mantenho a segunda e no lugar do se então eu troco pelo ou. Na regra do troca pelo se então é a mesma. Eu pego a primeira e nego. Eu pego a segunda e mantenho. Só que agora, no lugar do ou, eu troco pelo se então. Pronto. Essas são as regras disparadamente mais utilizadas não só pela FCC, mas por todas as bancas, envolvendo essa parte de equivalência de proposição. Tem o inverte e nega, tem o troca pelo ou, tem o troca pelo se então. Nada mais do que uma adaptação dessa regra do troca pelo ou. Perfeito? Tranquilo? Bom, esse é o caso da equivalência. Vamos dar uma olhada no caso das negações. Negação. Vou anotar aqui para vocês terem bonitinho anotado. Negação. Tá pegando. Deixa eu anotar na mão porque deu falhazinha aqui no meu
no meu aplicativo. Vou poder anotar na mão mesmo. Negação das proposições compostas. Tá? Bom, temos 3 casos. A negação do E, a negação do ou e a negação do se então. Beleza? Vamos lá? Vamos relembrar isso daqui? Bom, para esses 2 primeiros casos, eu nego a primeira. Deixa eu até deixar normalzinho aqui assim. Né? Para os 2 primeiros casos, para a negação do e para a negação do ou, eu nego ambas as proposições. É A vira negação de A, é B vira negação de B. Daí eu vejo qual é o conectivo. É o E, troca pelo OU. Quando for o OU, eu troco pelo E. Pronto. Regrazinhas da negação das proposições. Perfeito? Quando eu tenho o E e o OU, eu nego ambas. Daí eu vejo qual é o conectivo mesmo. É um E, troca pelo OU. É um OU, troca pelo E. Pronto. No último caso da nossa condicional, deixa eu ver aqui só para trocar de posição. O que é que eu faço? No caso da negação do se então, eu mantenho a primeira, eu nego a segunda e eu troco o se então pelo e. Pronto. Mesma ideia para a gente, pessoal. Tabelas verdades vão dar iguais. O que é que muda aqui na situação? Muda essa informaçãozinha aqui, ó. A negação. Seja citando expressamente, encontre a negação da proposição tal. Seja implicitamente, a sentença não é verdade, é falso. A declaração que eu fiz é falsa, é mentira. São todas formas de se cobrar a negação dessas proposições compostas. Segue essas regrazinhas que todas elas vão dar certo. Muito cuidado. E essa agora vale até um olho no olho aqui pra gente. Deixa eu vir para cá. Em todos esses casos, especialmente na equivalência, vamos dizer, a questão me deu uma proposição condicional. Tem prioridade? Não tem prioridade. Entre o inverte nega e o troca pelo ou. Não tem prioridade. Você faz uma, não deu, faz a outra. Perfeito? E até em termos até de quantidade de proposições, aliás, de questões, é mais ou menos parelho. Lógico, eu pego uma questão, tem lá no enunciado uma condicional. Olha as minhas alternativas, todas elas são condicionais? Ora, não tem por onde correr. A gente tem que partir para o nosso inverte e nega. Ah, não, tem se então e tem ou. Pronto, aí eu tenho que fazer realmente uma, não deu, faça a outra. Tá certo? A mesma coisa acontece para as nossas negações. Negação do i é um ou, negação do ou é o i, negação do se então é o e. Porém, existe um casozinho que, pelo menos assim, eu já vi casos de alunos de professor, eu nunca vi essa regra, mas essa regra existe. Ela é bem menos utilizada, mas não custa nada a gente ficar de olho nela. Olha para cá. Eu posso ter uma situação em que, vou colocar aqui agora, já que eu vi que tem espaço, que tendo uma negação de uma conjunção, a questão ela não tem alternativa para uma disjunção. O que é que eu faço? Existe uma forma de nós termos a negação da conjunção e encontrá-la numa forma condicional. Pessoal, olha aqui para mim. Qual é a regra da negação da condicional? Mantenha a primeira, ó, mantenha a primeira, nega a segunda
e troca o se então pelo e. A regra é a mesma. O que é que muda? Eu tiro a negação daqui e jogo para cá. Ou seja, se a questão me pede a negação do i, eu mantenho a primeira, eu nego a segunda, só que agora no lugar do e, eu troco pelo se então. Certo? Então, muito atento. Se por acaso, a regra, digamos, eu não digo nem regra, mas historicamente, as questões trazem da negação do e para o ou. Porém, se não tiver essa, não vai bater desespero. Você vai fazer que regra? Você vai pegar, manter a primeira, negar a segunda e trocar o i pelo se então. PH, se por acaso eu posso, por exemplo, tendo aqui negar a primeira, negar a segunda e troca pelo ou, eu posso, ao invés de negar o i, trabalhar com esse ou perfeitamente. Só que agora a regra que você vai utilizar não vai ser de negação, e sim de proposições logicamente equivalentes. Dá certo do mesmo jeito. Querem ver? Veja lá, eu tenho um ou, troco pelo se então. Qual é a regra que eu vou utilizar? O troca pelo se então. Fazendo o quê? Pego a primeira e nego. Tá aqui, neguei. Pego a segunda e mantenho. O que foi que eu fiz aqui? Mantive. Só que agora eu tenho um ou. No lugar do ou, eu troco pelo se então. A ideia, basicamente, pessoal, que a gente precisa entender é que desses três conectivos da gente, o i, o ou e o se então, eles podem se trocar entre si. Eu posso ter um e encontrar uma proposição equivalente, seja na afirmação ou na negação, com o ou, com o se então. Se eu tiver um ou, eu posso encontrar um i e um se então. Se eu tiver um se então, eu posso encontrar um ou e um i. Que é o que fala aquela minha tabelazinha final. Tá certo? Então, juntando isso tudo dentro do bolo, é isso que vocês precisam ter em mente. E, logicamente, praticar. Para aqueles que ainda, e eu imagino que vocês já são mais passados na casca do alho, né, numa preparação dessa para a FCC, mas se sentir um pouco de dificuldade, procura lá no questão de concurso, no Tec Concurso ou qualquer outro curso para concursos aí, né, sites com questões, e tenta resolver questões de equivalência e negação. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Pau que bate na Fundação Carlos Chagas também bate em qualquer outra. As regras são as mesmas, não importa a banca. Pode ser FCC, pode ser SES, pode ser ZAF, pode ser FGV, pode ser o Botequim da Esquina, quando faz concurso, tudo isso vai tocar da mesma maneira, nas mesmas regras, na equivalência e na negação dessas proposições. Perfeito? Para a gente acabar agora, até nessa nossa aula inicial de revisão, né? Deixa eu trazer aqui. Ó, tá aí a nossa tabela, fica a critério de vocês, de qualquer maneira é uma forma de eu tentar ajudá-los. Essa tabelazinha está um pouco aqui afastado. Podemos ter questões envolvendo o que nós chamamos de proposições categóricas, que é proposições aparecendo todo, o algum não e o nenhum. E aí o meu colega lá, o @pernambucano estudando, até faz tempo que eu não vejo ele lá pelo Instagram, ele me deu essa dicasinha e eu armei essa figurinha aqui, né? Para que a gente tenha também a equivalência e a negação de todas essas proposições. Pensa assim, olha aqui, eu tenho o todo, A é B. Estão vendo? Aqui no cantinho. Deixa eu ver se eu consigo trazer essa figurinha para cá. Né? Tem um restinho de aulinha aqui para gente. Deixa eu ver se eu consigo trazer essa figurinha para cá. Consegui. Já vou mostrar aqui para vocês. Bora para cá.
Tá aí ela, tá? Então imagina o seguinte, é bem mais comum aparecer a negação do que a equivalência, mas vale para as duas também aí, ó. Então imagina o seguinte, eu tenho, tá aqui vermelho, uma proposição com o todo A é B. Eu posso encontrar uma equivalência dela seguindo, ó, sendo o quê? Nenhum A não é B. Perfeito? Nenhum A não é B. E posso ter também a sua negação. Quem é a negação do todo A é B? É algum A não é B. Tá? Então, fica apenas como exemplo para vocês. É só seguir esse caminhozinho que você tem todas as formas da negação do todo, do algum não e do nenhum. Seja negação, seja a equivalência delas. Tá certo? Belezinha, meu povo? Bom, fica aí essas 3 dicas para a gente aí, né? O resumo dos nossos conectivos, tá aí, todos eles, todos os conectivos. As regras do todo, do algum não e do nenhum. E tenho essa tabelazinha aí da equivalência e da negação de proposições compostas. Pessoal, ó, próxima aula então, para onde é que a gente vai? Vamos lá para os nossos exercícios. Já tem a primeira para você olhar aí, já deixo logo na carinha de vocês aí. A primeira, do ponto de vista da lógica, a proposição. Se tem o AB, então é advogado, é equivalente a. Acabou-se, meu povo. Daqui a pouco a gente volta. Opa, deixa eu sair daqui e daqui. Daqui a pouco a gente volta começando a comentar essas questões envolvendo equivalência e negação de proposições. Beijo no papai e na mamãe.